Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao Top Concursos. A aula de hoje vai ser português, tá? Quem é que lembra de colocação pronominal? Talvez lembre o tempo do colégio, que a gente falava assim, a gente tem um verbo, então um pronome tem que vir antes, depois, no meio dele, e são três palavras meio esquisitas, que parece que não fazem muito sentido. Bom, então, eu vou descomplicar isso para vocês hoje. A boa notícia é essa, e quem ficar até o final vai vir dar uma dica de ouro que eu posso oferecer para vocês. Mas antes de eu começar, curte o canal, compartilha com os amigos, te inscreve nele, comenta aqui embaixo também, que quando alguém comenta, sempre que eu posso eu apareço, troco uma ideia, podem dar sugestões, podem mandar recados, o que for, podem tirar dúvidas também, tô ali para isso, tá bem? Vamos lá, colocação pronominal aqui na tela, vamos tocar. Olha só, o que é, afinal? Eu falei de o pronome antes, depois, no meio do verbo, parece que não faz muito sentido. Colocação pronominal, então, é aqui, a posição dos pronomes oblíquos átonos, então, o me, o te, o se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes, em relação ao verbo. Então, por exemplo, assim, olha, a gente tem não se achou no curso que escolheu. Por que o se vem ali? Por que não é não achou-se no curso que escolheu? Por que o se vem antes do verbo? É mais ou menos isso, tá? Então, a gente tem três possibilidades na colocação pronominal. A gente tem aqui, a próclise, que o pronome vem antes do verbo, a ênclise, que o pronome vem depois do verbo, e a mesóclise, que é a mais esquisita, que a gente raramente vê hoje em dia, na verdade, mas ainda assim ela existe na gramática, então a gente tem que estudar e cai bastante em concurso, que o pronome ele vem no meio do verbo. A gente abre o verbo assim, desmembra ele, e vem uma parte do verbo antes, vem o pronome e vem o resto do verbo depois. Talvez você já tenha visto em alguns discursos políticos, alguma coisa de advogado também eles fazem, ou livros antigos, mais antigos, eles apareciam. Vamos lá então, vamos lá. Começando pela próclise, que é aquele que vem antes do verbo. A próclise, a posição natural da partícula no português, ela viria depois do verbo ligada por hífen. Então, o caso da próclise vai acontecer quando tem alguma palavra que a gente chama de a palavra atrativa antes do verbo. Então, eu vou ter meu verbo e dependendo da palavra que vier antes, aquela partícula vai ser atraída para ele. Então, vai criar uma próclise. Vamos ver, então, algumas situações que a gente tem aqui. Essas são as regras de próclise. Tem mais uma tabela depois dessa, mas então, assim, a gente tem aqui à esquerda, o tipo de atrator, que é o tipo de palavra que vai aparecer antes, e aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro exemplo, o primeiro caso aqui, é aquele que eu falei antes, do não se achou no curso que escolheu. Palavras negativas. Se eu tiver um não, um nunca, um jamais, ele vai atrair a partícula para junto de si. Olha só, não me disseram nada. O me está aqui, porque quem está puxando ele é o não. O não faz a partícula vir depois do verbo para antes, na posição que ele está ali. Então, as palavras negativas, se fosse jamais me disseram nada, nunca me disseram nada, é o mesmo caso, tá? Palavras negativas atraem. Advérbios sem pausa. Bom, aqui a pausa se refere, por exemplo, uma vírgula, um ponto vírgula, alguma coisa do tipo. A gente tem um exemplo aqui do lado, Ontem se arrependeu. O se está aqui, né? Por causa do ontem. Quando eu tenho um advérbio assim, no caso aqui eu teria uma vírgula opcional depois dele, eu poderia botar ontem, vírgula. No caso de sem a vírgula, o advérbio puxa para junto de si a partícula. Se eu tivesse uma vírgula aqui, seria ontem arrependeu-se, seria um caso de ênclise que a gente vai ver depois. Mas no caso, advérbio imediatamente junto do verbo, que tem um pronome depois, vai deslocar ele para junto de si. Tá? Então, esse é mais um caso que a gente tem. Pronomes relativos. A gente tem aqui, o aluno que se destacou foi premiado. Esse que aqui, ele é relativo ao aluno. Ele está retomando o aluno para seguir o assunto depois. Então, o que se refere aqui. E a partícula que a gente tem é o se. O aluno que se destacou. Parece que fica mais formal a gente dizer o aluno que destacou-se foi premiado. É até normal ver esse tipo de situação. Porque a impressão que dá é que quando a gente bota na posição de ênclise, depois do verbo, ligado por hífen, parece que fica mais chique, mais formal. Mas existem casos de regras que são obrigatórios, tipo esse. Então, um aluno que se destacou foi premiado. O próximo, conjunções subordinativas. Que, embora se esforce,
não aprende. Então, aqui as conjunções subordinativas são várias, tá, gente? É importante dominar elas, pegar uma tabela, entender o que elas significam, quais os sentidos de cada uma. Mas a gente tem aqui, ó, o embora. O embora é uma conjunção concessiva. E a gente tem o se aqui do lado, ó. Não é embora esforce-se, é embora se esforce. O embora puxou ele para pertinho, tá? Pronomes indefinidos, mais um aqui, ó. Pronomes indefinidos são esses que eles meio que dizem tudo sem dizer nada. Eles não têm um gênero necessariamente masculino ou feminino. Eles se referem a diversas coisas, mas sem especificar. Ó, tudo se resolveu. Aqui, ó, tudo se resolveu. O se está junto de si. O ninguém me avisou. Ó, ele também puxou o li, puxou o me para perto. Então não é tudo resolveu-se ou ninguém avisou-me. É tudo se resolveu, ninguém me avisou, tá? O último dessa página aqui, a gente tem pronomes demonstrativos. Quem lembra dos demonstrativos? Esse, este, aquele, essa, esta, aquela, isso, isto, aquilo. Pronomes demonstrativos também vão puxar a partícula. Então, eu tenho o me aqui e eu tenho o isso aqui. Isso me preocupa muito. Não é isso preocupa-me muito. Então, puxou para junto de si, tá? Vamos lá, então. Só mais essas de próclise e depois eu prometo que simplifica bastante, tá? Aqui, ó. Pronomes interrogativos são esses assim, ó. O quem te ajudou? Ou qual o seu nome? O qual, no caso. Quando você nasceu? O quando, então. Se eu tenho um pronome interrogativo seguido com um verbo, e esse verbo tem uma partícula, tem um pronome oblíquo, o pronome interrogativo vai atrair, como é o caso do quem te ajudou aqui. E isso é bem comum de ver, talvez não com o te, mas assim, eu já vi escrito quem ajudou-lhe. Então, não é. Nesse caso, seria quem o ajudou ou quem lhe ajudou, tá? Pronome, conjunções integrantes. Isso aqui também é um caso um pouco mais complexo, que é importante estudar, que a gente tem as orações subordinadas, substantivas. Então, no caso, aqui, ó, tem o disseram, o que, tá aqui, né, que é uma conjunção integrante, que ele liga com uma oração subordinada substantiva, aqui do lado, que ela exerce a função de sujeito. Isso aqui é um caso para outro estudo mais complexo, tá? Então, disseram que me escolheriam, eu tenho o me aqui, ó. O me não é que escolheriam me. Então, esse que puxa também a partícula para pertinho e fica colada nele. Expressões exclamativas e optativas. Então, ó, como me arrependo, tomara que me escolham. Então, como me arrependo, o como puxou o me também perto. O tomara que, ó, puxou o me, tem os dois me's aqui, ó. Como me arrependo, tomara que me escolham, tá? Puxou para perto de si. Palavras ou expressões enfáticas, ó. Só me resta esperar, até me elogiou. Aqui a gente também tem esses casos, ó. O só puxou, o até puxou. A gente também tem situações na língua portuguesa, por exemplo, assim, ó. O amo-te, ou eu te amo, ou eu amo-te. No português coloquial, a gente consagrou o eu te amo como o uso comum. Mas se por acaso acontecer... Vamos até escrever aqui, ó. Isso, ó. Amo-te, ou eu te amo. Ou também, né, a gente pode botar eu amo-te. No caso, gente, a gente tem isso aqui é correto e agora a gente tem duas possibilidades aqui, ó. O eu te amo, como eu disse, foi consagrado no português informal como correto. Mas se a banca do concurso que vocês prestarem pedir qual, de acordo com a formalidade do português, num grau de erudição assim mais alto, o correto é o eu amo-te, tá? Mas, no caso, o eu te amo cairia nessa situação aqui, ó. Expressões exclamativas, aqui optativas, tá? Porque é um caso muito específico da língua portuguesa. Se a banca for formal, se pedir pela formalidade, lembrem que tem que ser eu amo-te. Porque não tem nada, não tem uma palavra atrativa pro te antes do amo. Vamos seguir. Vamos lá, né? Aqui.
Mas antes, pessoal, deixa eu só lembrar vocês de uma coisa. Ó, a Top Concursos é a única plataforma, tá, que tem todas as questões, vamos relembrar aqui, ó, todas as questões dos últimos 10 anos de concursos comentadas por professores que são especialistas no assunto, que eles sabem muito disso. Então lá tem colegas meus, todo mundo querendo ajudar vocês. E quem quiser testar, 7 dias grátis, tá? Só clicar no card que está aparecendo ou no link da descrição. Procurem a gente, pessoal, vale muito a pena, beleza? Vamos seguir. Agora, ênclise. Ênclise, então, ó, o pronome vem depois do verbo, tá? Que é aquele ligado por hífen, do tipo eu amo ter, nesse caso. Verbos no início da oração sem palavra atrativa. Então, vou pegar minha caneta aqui, ó. Olhando aqui embaixo, ó, levantou-se cedo. Ó, o levantou, o verbo está iniciando a frase aqui e não tem nada que venha antes dele, não tem nenhuma palavra. Ele realmente iniciou a frase, a gente tem ele com letra maiúscula aqui, ó. Levantou-se cedo, não é? No dia a dia a gente fala se levantou cedo, me levantei cedo, mas corretamente deveria ser levantei-me cedo ou levantou-se cedo. E o caso aqui embaixo também, ó, receberam-nos em casa. Não é nos receberam em casa, é receberam-nos em casa. Lembra que a gente está falando aqui tudo do português formal, né? Das regras do português formal. Então, não necessariamente ele bate com o que a gente fala no nosso dia a dia. E tá tudo bem, o uso coloquial, o uso formal são casos distintos. Aqui é o formal, que é o que vai ser cobrado nas bancas, com certeza, tá? Seguindo aqui embaixo, ó, após pontuação, ponto, 2 pontos, ponto, vírgula, pode ser vírgula. Então, assim, ó, chegou atrasado, então, explicou-se depois. Ó, explicou-se depois, tem uma vírgula aqui. Como o verbo veio logo depois da vírgula, então a partícula tem que vir na posição de ênclise dele. E aqui embaixo, ó, estava cansado, recolheu-se mais cedo. A gente tem um ponto vírgula, mesmo caso, o verbo imediatamente na sequência, a partícula grudada nele, só que depois dela. Agora, verbos com infinitivo impessoal. Gente, infinitivo é quando a gente fala daquela forma base do verbo antes de começar a flexionar ele. Caminhar, correr, brincar, pular, correr, não sei se falei, almoçar, jantar, cair, tropeçar e por aí vai. Então aqui, ó, é preciso educar-se bem. Ó, é necessário cuidar-se bem. Nesse caso, os verbos estão no infinitivo, o educar e o cuidar, e a partícula vem depois dele na posição de ênclise, tá? E o cuidar, mesmo caso, ênclise logo na sequência. Então, esses são os casos de ênclise. Se não tiver nenhum caso de próclise, que tenha a palavra que atrai, a partícula vai vir na posição de ênclise. Essas aqui são algumas regras, mas, de modo geral, se não tem nenhuma palavra que atrai, vai virar ênclise. Então, seguindo para mesóclise, esse aqui é o mais esquisito, que é aquele que parece que a gente nunca viu ou raramente vai ver. O pronome colocado no meio do verbo, aquele que eu falei que a gente vai desmembrar o verbo, vai colocar um pedaço do verbo antes, vai colocar a partícula e vai colocar outro pedaço depois. A mesóclise vai quando? O verbo estiver futuro do presente ou futuro do pretérito, tá? E isso aqui é importante, ó, não houver palavra atrativa antes. A próclise vai ter preferência. Sempre que eu tiver uma palavra atrativa, vai ser forçada a próclise. Ela tem preferência antes da ênclise e antes da mesóclise, caso haja uma palavra atrativa. Então, mesmo que eu tenha um verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito, eu tenho que verificar se não tem alguma palavra antes que me obrigue a formar uma próclise. Futuro do presente é aquele futuro básico, assim... caminharei amanhã. O futuro do pretérito é aquele verbo que é assim, caminharia amanhã. Parece que é uma condição, né? Caminharia amanhã se não estivesse chovendo. Mas então, nesses casos, vai ter mesóclise desde que não haja a palavra que atrai antes. Exemplos aqui embaixo, ó. Dar-me-ei ao trabalho necessário amanhã. Não é nem me darei e nem darei-me. É dar-me-ei ao trabalho necessário amanhã. Outro. Apresentar-se-á amanhã à diretoria. Não é se apresentará, nem apresentará-se à diretoria. É apresentar-se-á à diretoria, tá, gente? É esquisito, eu sei que é, mas
tá aí, a gente tem que saber para poder passar no concurso, né? E o último, a prova realizar-se-á neste domingo. Então, não é a prova se realizará, como é bem comum de ver escrito, e nem a prova realizará-se amanhã, realizará-se neste domingo. É a prova realizar-se-á neste domingo. Eu sei, a gente reclama, a gente bate o pé, não gosta, mas tá aí, a gente tem que saber, tá? Vamos seguir, tá quase no fim. Agora, pessoal, estratégia de ouro para a prova. Isso aqui tem que prestar muita atenção, muita atenção mesmo, tá? De maneira geral, ó, essa aqui é a principal. Procure a palavra atrativa antes do verbo. Eu falei para vocês que a próclise vai ter preferência no caso de que haja uma palavra atrativa. Então, eu vou lá, vou pegar minha frase, bati o olho num verbo, achei o verbo. Deixa eu ver o que vem antes dele, e é imediatamente antes do verbo, tá? Se imediatamente antes do verbo tiver algum daqueles casos de próclise que eu comentei, das palavras atrativas, então a próclise vai ter a preferência. Se não tiver, aí eu começo a olhar então, se é um caso de ênclise ou se é um caso de mesóclise. Mas então, próclise sempre é, a gente olhou o verbo, já olha a palavra que vem antes para ver se é um caso que atrai. Verbo no futuro, mais início de frase, mesóclise, tá? Se houver atrator, vá de próclise, que é aqueles casos que a gente falou antes, né? Apresentar-me-ei neste domingo para as famílias. Verbo no início da frase, sem atrator, ênclise. Então, ó, se a palavra que iniciar a frase for um verbo que tiver num daqueles dois futuros, aí é mesóclise. Se a palavra que iniciar a frase for um verbo, mas não for um daqueles futuros, e não tiver um caso de palavra que atrai, aí é uma ênclise, tá? A gente tem que cuidar para não dizer, e também é normal dizer, se apresentou-se neste domingo. Então, cuidado com essas repetições de pronomes, tá? E vamos lá. Relembrando vocês, então, gente, olha só. Só lembrando, ó, a Top Concursos é a única plataforma que tem 100% das questões dos últimos 10 anos, todas gravadas em vídeo, com dicas dos professores. As questões são muito bem explicadas, uma a uma, por que essa é certa, por que essas outras são erradas. Então, prestem atenção nisso, tá? Olha só, quem quiser, clica no card, já falei, vem aqui embaixo no link, 7 dias grátis, depois aqui está o valor para vocês. Beleza, gente? Então, espero ver vocês lá. Top Concursos do Grupo Primo e a gente se vê no próximo vídeo.